Antes de começar também, tem alguns informes que eu acho que seja importante atualizar. Um deles é que a lista de chamada, toda essa aula vai emitir um certificado. Então, às 8h10, a gente vai mandar a Tayla, que vai ser a pessoa que vai coletar as perguntas que vocês enviarem, a gente vai mandar aí no chat o link do formulário para quem precisar de certificado cadastrar, e aí a gente vai emitir esse certificado para as pessoas que participaram 75% das aulas. Não seria somente para a aula de hoje, mas sim todo o módulo de formação. A aula de hoje, o aulão, na verdade, que a gente fala, ele surgiu, todo esse processo surgiu há alguns meses atrás, né, e acabou culminando num momento muito importante para a nossa sociedade, que é próximo às eleições. A aula de hoje vai ser ministrada pelo Tiago Lima, coordenador do Grupo de Pesquisa sobre a Fome e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, e o tema é o papel do Brasil na fome do mundo. Quem ganha quanto com a fome que se passa aqui? Então, sem muitas delongas, eu vou chamar o Tiago para iniciar. Reforço que quem tiver ao longo desse processo, vão ser 2 horas de aula, gente. O bagulho vai ser profundo. Então, a primeira 1 hora vai ser dedicada à explicação do Tiago, e a segunda hora vai ser para ler, para a gente debater as perguntas que vocês mandarem aí pelo chat. Fiquem à vontade. Muito, muito obrigada. Saudão, com imenso prazer que eu chamo o Tiago. Cola aí, Tiago. Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas. Uma alegria imensa poder estar aqui com todo mundo hoje. E foi muito massa ver os boa noites surgindo e cada um falando o seu lugar, né? Deu para sentir o pessoal se apresentando e tal, e ver que a gente está num evento realmente nacional, né? O que não é pouca coisa, né? Quero agradecer imensamente, então, a Xepa e a Ninja por essa parceria, porque na universidade a gente pode fazer pesquisa, a gente pode estudar, mas a gente não é muito bom de se comunicar, né? E nisso o pessoal da Xepa e da Ninja, eles dão de lavada na gente, então eu acho que essa parceria veio a calhar muito bem. Estamos muito contentes de participar dessa atividade aqui hoje, né? Vou agradecer também aos professores e professoras que aceitaram fazer parte com a gente desse aulão, né? A Ive, a Adriana, o Zé e a Fran, que vão falar nos próximos dias, né? E também quero agradecer ao pessoal do Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais, que é o grupo do qual eu faço parte, né? Tá aqui o Atos, que é integrante do grupo, e eu acho que deve ter mais gente por aí que eu não consegui ver aqui no caminho, né? O que eu vou conversar com vocês aqui hoje, então, é resultado do fruto das pesquisas e debates e diálogos dentro desse grupo. Essa aula aqui, ela não tem a pretensão de despejar dogmas, né? A ideia é colocar alguns conceitos e algumas ideias para vocês verem se faz sentido. E aí a gente fica aberto a rever nossas posições, ver o que faz sentido e o que não faz. O que for útil a gente usa, o que não for útil a gente descarta e segue buscando alguma coisa, né? Alguma teoria, algum parâmetro, algum conceito que nos ajude a organizar essa realidade para a gente conseguir intervir e modificar a realidade, né? Então, toda ciência ela é controversa, é diferente dos dogmas, né? Toda ciência ela é controversa, tá? Mas eu procuro pensar que no meio desta controvérsia, quando eu não consigo decidir muito bem para que lado eu vou, eu procuro pensar qual pergunta, qual resposta, qual teoria, qual hipótese me aproxima mais da cidadania. E é isso que eu acho que é um bom guia para a gente, né? É um exercício de ciência cidadã. A nossa ciência, a nossa pesquisa, o nosso estudo, ele promove a ideia da cidadania ou não promove, né? Eu fiz também questão de vir aqui hoje com a camisa do Saciar, vou dar um close aqui, que é o projeto social do qual eu faço parte, né, coordenado pelo meu grande amigo Alexandre Leite. É um projeto no qual a gente distribui refeição para as pessoas em vulnerabilidade aqui em João Pessoa, né? A gente se orgulha muito desse trabalho, é muito bonito, né? Os colegas que são religiosos dizem que a gente dá a refeição, mas quem recebe mais é a gente, né, que está fazendo a doação.
Mas, embora essas ações de caridade sejam importantes, sejam louváveis, precisam de incentivo, de financiamento, essa era uma função que o governo tinha que estar fazendo para todo mundo, né, gente? Então, a gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente é humano, a gente tem empatia, mas a função é do governo de fazer essas coisas, né? O governo que deve proteger a vida, e proteger a vida é fornecer alimentação de qualidade para todo mundo, tá? Para todo mundo mesmo, sem distinção de ninguém. E é nesse espírito que eu preparei esse conteúdo para vocês aqui, para a gente, né? Porque quando a gente prepara alguma coisa, a gente também acaba revendo as nossas próprias ideias, né? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Apareceu aí para todo mundo? Joinha? Tá. Então, é isso aí. Ó, esta apresentação... Ah, mais uma coisa importante, gente. Esta não é uma apresentação partidária, certo? Estamos em período eleitoral, todo mundo vai votar, né? O voto é secreto de todo mundo, certo? Mas esta apresentação não é uma apresentação partidária, tá? A nossa função aqui, como curso, como aulão, é criticar toda e qualquer realidade, independente de quem que esteja no poder, de quem não esteja no poder. A nossa ideia é fazer crítica e sairmos dessa crítica com algo melhor, tá? Então, não estou defendendo nenhum partido ou nenhum político nesta minha apresentação. Tudo bem? E aí a pergunta começa, esse aulão aqui, ele começa com essas duas perguntas suleadoras. Acho que todo mundo já ouviu falar em pergunta norteadora, né? Que dá um norte. Mas aqui no nosso caso é o contrário. Essas são perguntas suleadoras, do sul. Porque a gente tem que entender os problemas pelas nossas lentes, pelas lentes de um país do sul global, um país periférico, um país em desenvolvimento, um país que foi fruto da colonização, um país que surge do resultado do encontro de forças e de movimentos sociais e demográficos intensos e muito violentos, mas muito bonitos também, mas é uma perspectiva do sul. Então, ao invés de a gente pensar o que está dando errado no mundo, que as pessoas estão passando fome, que é uma pergunta que é como feita nos meios principais que debatem a fome, né? Assim, os meios mais conservadores, né? O que está dando errado no mundo que está surgindo fome? Como a gente pode corrigir isso? A perspectiva que eu quero trazer para vocês aqui é diferente. É a seguinte: não está dando nada de errado, está dando certo. A gente vive num mundo que é feito para as pessoas passarem fome. São todas as pessoas? Não. São algumas delas? São. E o medo da fome é algo que deve estar presente em quase todos os lugares. Então, quando a fome se manifesta, quando as pessoas deixam de comer, mesmo havendo comida ao seu redor, isto é um sinal de que esse sistema funciona. Ele não está dando errado. Ele funciona. Tá? E a gente tem que entender isso de diversas dimensões, né? A dimensão que eu vou trazer para vocês é a dimensão das relações internacionais, que é o meu campo de estudo, né? Então, qual que é o papel do Brasil na fome do mundo? Quem ganha quando a gente quando a gente não come aqui, quando a gente não se alimenta aqui, tá? Veja só, Brasil, 7 de setembro de 2022, o UOL traz a seguinte reportagem das manifestações cívicas, né? O presidente ignorou a situação crescente de fome no país e disse que o Brasil garante a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Eu não quero questionar se o Brasil garante a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas, se ele produz alimentos para 1 bilhão de pessoas. Essa não é a minha questão. A minha questão é, como alguém pode falar isso e sair de boa, sabendo que no seu país tem 33 milhões de pessoas passando fome severa, né? Por que que isso não nos causa um estranhamento, não a nós, assim, mas na sociedade, que não faz a gente parar tudo imediatamente e falar, gente, isso está errado, né? Vamos ver alguns dados aqui, ó. Eu acho que todo mundo já viu essas figuras, né? Esse é um gráfico produzido pela Rede Pensan, na segunda pesquisa dele sobre segurança alimentar e nutricional, insegurança alimentar, melhor dizendo, né? E vocês conseguem ver o meu cursor aqui na tela? Dá para ver? Então, a gente consegue ver
que a segurança alimentar vai descendo, 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 descendo no Brasil. E que a insegurança alimentar moderada e grave vai subindo, subindo e subindo, né? O nosso amigo José Ribeiro, que vai fazer a última aula, vai fazer um fechamento incrível, eu tenho certeza, ele disse que falar em insegurança alimentar pode até ajudar a fazer política pública, mas não ajuda a gente a se entender de verdade sobre o que é isso, né? Então, o que esse gráfico está mostrando? E eu concordo com o José Ribeiro. A fome está aumentando, essas duas linhas mostram isso, e o risco de fome está aumentando também, certo? Eu acho que é uma maneira mais direta de a gente fazer uma comunicação mais popular, né? Então, esses são dados muito consistentes, né? Estatisticamente bem feitos por grupos de pesquisa extremamente competentes para fazer isso, tá? E a gente não tem ideia, muitas vezes, do que isso significa. Então, eu pensei assim, como que a gente vai ter uma ideia da magnitude dessas pessoas que estão passando fome no Brasil, né? E eu pensei, bom, eu acho que dá para a gente comparar com a quantidade de pessoas em outros países. Então, se temos 33 milhões de pessoas, mais de 33 milhões de pessoas no Brasil, em insegurança alimentar severa, né, que é o grau mais grave de fome que a gente consegue medir, segundo as entrevistas que são feitas com as famílias, isso significa, gente, um país do tamanho do Peru inteiro passando fome. Então, imagina um país inteiro numa situação dessa. É isso que está acontecendo dentro do nosso país. E isso é normalizado. As pessoas ficam tristes, as pessoas fazem movimento de doar refeição, mas a gente segue as nossas vidas. Tá? Alguma coisa fez isso com a gente. E é um pouco disso que a gente vai discutir aqui hoje. Tá bom? Aliás, gente, respirem fundo, certo? Essas conversas, elas são sempre duras, elas tocam o nosso coração, nosso espírito, baixa astral, certo? Essa conversa aqui não é uma conversa bonita, não, é uma conversa brava mesmo, tá? Então, respira, toma fôlego, que a gente vai mergulhar e depois a gente tem que sair disso aqui mais forte para mudar essa realidade, tá certo? Se a gente juntar as pessoas que estão em insegurança alimentar moderada e severa, a gente tem mais de 65 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é a França inteira, gente. Não imagina um país do tamanho da França, que é o 22º maior país do mundo em termos de população, completo, repleto de pessoas famintas desse jeito, tá? Passando um risco de fome desse jeito, né? É disso que nós estamos falando no Brasil. Mas aí algumas pessoas, burocratas, acadêmicos, pesquisadores, políticos, dizem que não existe fome no Brasil e que o Brasil produz, que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Mas por que não alimenta as nossas pessoas, né? Tem alguma coisa errada nessa história, certo? Então vamos lá. Ao final dessa nossa comunicação aqui, a gente vai voltar a essas duas perguntas, certo? Não sei se vocês têm caderninho aí, né? Eu trouxe o meu aqui, caneta, se vocês vão anotar no Word, fazer nota mental, para quem tem esse poder da mente. Mas a gente vai voltar e tentar responder essas duas perguntas, tá certo? Então, quando a gente acabar aqui a nossa conversa, vamos ver se a gente consegue responder essas duas perguntas de maneira que seja satisfatória e que nos coloque para frente nos nossos estudos e nas nossas ações, tá? Para começar, a gente precisa de ter alguns conceitos básicos, certo? O primeiro conceito básico é o conceito de política, né? O que é política, gente? Aqui eu estou me filiando a um filósofo francês chamado Raymond Aron. E esse filósofo francês, ele diz o seguinte, que a política é a disputa por visões de mundo que querem se institucionalizar. O que significa isso, basicamente? Existem pessoas que enxergam o mundo de maneira diferente, né? Como que as famílias devem se relacionar, como que o mundo do trabalho deve se relacionar, como que a produção agrícola deve ser feita, como que os alimentos devem ser distribuídos, como que as regras ambientais devem funcionar, né? Qual que é o valor que o meio ambiente deve ter frente às pessoas, o valor dos animais frente às pessoas, né? O valor do nacional frente ao estrangeiro. Então, são visões de mundo que estão em disputa, buscando dominar o Estado, que é a principal maneira de institucionalizar essas visões de mundo. Tá?
Mas isso não precisa acontecer só por meio do Estado. Por exemplo, a Constituição é uma maneira de cristalizar, institucionalizar uma visão de mundo, mas a gente sabe que nem sempre a Constituição é cumprida, né? As políticas públicas são exemplos dessa visão de mundo vencedor aplicada na prática, mas nem todas as políticas públicas são coerentes, são efetivas, etc., né? Então, essa visão de mundo, ela também se sedimenta na sociedade e forma um princípio de organização social. Qual é a base da organização da nossa sociedade? Mas aquela base tão profunda mesmo, que a gente sequer chega a questionar que ela existe, que ela foi inventada, né? Porque a forma com a qual as pessoas se relacionam não surgiu do nada, espontaneamente, como um desdobramento dos nossos genes, das nossas células, da nossa biologia, né? A forma como a gente se organiza está mediada pela cultura. E essa cultura são padrões de relacionamento que também obedecem a relações de poder. E nessas relações de poder, uma visão de mundo prevalece sobre as outras. Tá? Quando a gente está falando de visão de mundo, vocês podem pensar em coisas mais próximas do dia a dia e coisas mais antigas também, como a fome, por exemplo, né? Vamos chegar lá depois. Então, o que é fome? A fome, a gente pode entender a fome como a inexistência de alimentos. Então, não existem alimentos para as pessoas acessarem e comer esses alimentos, né? E a gente pode entender a fome como a falta de acesso aos alimentos, né? De uma maneira ou de outra, as pessoas não conseguem comer para se manterem vivas, tá? Elas se sentem um buraco no estômago, sentem fraqueza, elas passam mal, elas ficam doentes, né? E atualmente as pessoas podem passar fome e ainda assim serem obesas, tá? Então a fome, ela pode ser entendida por esses dois aspectos. Ou falta alimento para as pessoas comerem, eles não existem fisicamente, ou as pessoas não conseguem acessar os alimentos, tá? São duas definições básicas que o José vai aprofundar muito mais do que eu, mas elas vão nos ajudar a construir essa ideia de que a fome foi criada e difundida mundialmente como um princípio de organização social, tá? Ou seja, as pessoas, elas estão separadas da natureza. Como que isso se difunde mundialmente, né? Então, eu falei em termos bem abstratos, né? A fome é quando os alimentos não existem e as pessoas não têm o que comer, ou quando eles existem, mas as pessoas não podem comer esses alimentos, certo? E, de alguma maneira, as pessoas aceitam que mesmo os alimentos existindo, elas não podem comer esses alimentos, tá? Aceitam bem em aspas aqui, que nós vamos ver que esse negócio não é simples assim, tá bom? Então, como é que isso se enraiza nas sociedades e ao redor do mundo? Você tem uma difusão mundial dessa ideia por dois meios principais, por duas forças principais. A primeira força é o capitalismo. Então, o capitalismo, ele é um tipo de organização econômica e social que está baseada na separação entre os seres humanos e a natureza. Você é um ser deste planeta, você é um ser biológico deste planeta, mas você não pode acessar a natureza deste planeta para se alimentar. A natureza está interditada para você. Nem todas as sociedades se organizaram assim. Algumas sociedades não havia interdição entre os seres humanos e a natureza, né? Mas ao longo dos séculos, conforme o capitalismo vai se avançando naquela península da Eurásia chamada Europa e vai se difundindo para o mundo inteiro, essa separação entre os seres humanos e a natureza vai se tornando algo normal. A natureza está ali, a árvore está ali, né? A goiabeira do lado do Chico Bento está lá, mas ele não pode pegar a goiaba da goiabeira porque o fazendeiro vai dar tiro de sal na bunda dele, né? Então a natureza está interditada. E isso vai entrando na nossa cabeça, certo? A outra coisa que o capitalismo faz é transformar o alimento, que é a natureza transformada, em mercadoria. E aí o acesso a essa mercadoria se dá pelo meio do pagamento. Você tem que pagar esse alimento com alguma coisa, com algum dinheiro, né? E para isso você precisa de ter renda. Se você não tem renda, você não pode
reconectar com a natureza. Você não pode se reconectar com a natureza. A sua reconexão com a natureza está dependente do dinheiro que você tenha ou um dinheiro que alguém pague para você. Algumas pessoas ainda conseguem plantar o seu alimento, mas a tendência do capitalismo é que essas pessoas consigam fazer isso cada vez menos. Então, cada vez menos as pessoas conseguem fazer agricultura de subsistência. Elas precisam, muitas vezes, plantar o seu roçado e ir trabalhar fora, né? Então, essa é uma parcela, certo? O capitalismo é um sistema de organização social, de trabalho, de produção, que não existiu em todo lugar do mundo, né? Ele surge num lugar, ele surge na Europa, surge no Reino Unido, né? A rainha que vá onde ela tem que ir, ela surge no Reino Unido e ela vai se espalhando pelo mundo. E ela vai se espalhando pelo mundo não sem luta, não sem confronto, né? Você tem alternativas socialistas, alternativas comunistas e as próprias alternativas dos povos que viviam em outros lugares. Por exemplo, muitos povos indígenas do Brasil ainda hoje buscam viver de uma maneira não capitalista e aí encontram um enfrentamento, encontram uma luta, né? Essa é uma coisa. A outra coisa, gente, que faz essa ideia de que as pessoas não podem acessar a natureza e que por isso elas têm que aceitar que elas vão ficar com fome, é o sistema internacional. Tá? O que é o sistema internacional? O sistema internacional é aquilo que se forma quando grupos de pessoas pegam pedaços de território e dizem: esse pedaço de território é nosso, ninguém mais entra aqui. A gente que manda nele. Nós temos direito e os meios para manter esse território sendo nosso, tá? E aí as outras comunidades vão fazendo isso também. Então, o sistema internacional, ele surge do recorte da humanidade em comunidades que vão se organizando em soberanias, né? Que quando um país ele é soberano, isso significa que quem manda na vida dele é ele, né? Por isso que todos os povos querem ser soberanos, porque os povos querem mandar na sua vida. Só que a ideia de povos também é complicada, porque a gente sabe que os povos não são harmônicos, né? A gente aqui que o diga, os Yanomami estão sofrendo um bocado, né? O povo das favelas, né? O genocídio do povo preto, né? Então, está sofrendo um bocado. Esse nós não significa que nós somos harmônicos, mas significa que existe uma divisão entre as pessoas do mundo e em soberanias, em países, e essa divisão cria essa relação entre nós e eles. E nessa relação por meio dos países, surge uma hierarquia entre os povos, uma hierarquia entre os países, tá? Então, um exemplo que todo mundo aqui, ou a maioria de nós deve ter estudado, era das colônias, certo? Então, os países soberanos mais poderosos, eles invadiam os outros países ao redor do mundo, dominavam esses povos, né? Muitas vezes constituíam ali artificialmente países e impunham a sua dominação sobre esses povos. O que significa isso? A partir de agora, a natureza está interditada para vocês. A partir de agora, o acesso ao alimento vai ocorrer por meio do preço. Ou você paga o preço para essa mercadoria ou você não come. E outras coisas que a dominação colonial fez também, né? Como a escravidão, o extermínio, etc. Nós vamos falar isso depois. Tá? E mesmo quando os países não são colônias, quando eles são independentes, que nem o Brasil, né? Estamos comemorando aí, entre aspas, o bicentenário da nossa independência, mesmo assim esses países ficam em relações hierárquicas um entre os outros. E aqueles que estão no topo superior dessa relação hierárquica e desigual, eles conseguem extrair recursos daqueles que estão de baixo, inclusive comida. Eles conseguem impor dominação sobre aqueles que estão embaixo. Por exemplo, você não coma. Não coma e deixe que a comida saia do seu país para chegar em outros lugares, tá? Então, gente, quando a gente junta uma coisa com a outra, juntando A mais B, a gente tem isso aqui. Ó, vamos ver se vocês estão conseguindo me acompanhar, se vocês estão concordando comigo, né? A expansão do capitalismo
como forma de organização econômica e social. E a expansão dos estados, dos países, como forma de organização política, vai sedimentando na nossa cabeça, na cabeça dos nossos antepassados, que os seres humanos, eles estão separados da natureza, que a comida não está aí para ser comida. Então, a fome, a possibilidade da fome, o risco da fome, ela se torna um princípio de organização social, né? A fome se torna uma realidade para que as pessoas... Ela precisa ser real para que as pessoas levantem e vão procurar um emprego, vão procurar um salário, né? Se as pessoas não tiverem o risco de fome, não tiverem fome, elas não vão aceitar trabalhar por um salário que seja menor que um salário mínimo. Elas não vão aceitar fazer um bico, né? Elas não vão aceitar vender a sua terra por um preço muito baixo, né? Então, a fome ela precisa de ser real e aceita, ainda que com tristeza. É como eu digo, né? A fome precisa ser entendida como uma parte natural da paisagem. Sabe quando você está viajando de ônibus, de trem, você está vendo a paisagem, e aí, de repente, você vê... sei lá, uma área alagada, né? Choveu muito, alagou uma área e tal. Pô, que pena que isso aconteceu, né? E o trem passa e você vai embora. A fome é mais ou menos isso, é essa dimensão, né? A gente está vendo ali uma catástrofe climática, nossa, que triste, né? Poxa, mas aí a gente segue, a gente naturaliza a fome, como se ela não tivesse sido criada politicamente como uma visão de mundo, né? Juntando A mais B também, a gente tem uma coisa. Os territórios, eles devem ser utilizados para produzir riqueza e não para reproduzir a vida, tá? Mas eles devem produzir riqueza, presta atenção nisso aqui, ó, não só porque as pessoas são mesquinhas ou gananciosas, mas porque aquele território que não produzir riqueza, ele vai ser derrotado na disputa política por um território que produz riqueza. Então, a produção da riqueza, ela é necessária para que os países consigam sustentar exércitos. Se o seu país não tem exército, o seu país pode ser invadido, né? Eu não estou querendo fazer disso aqui um jogo de war. Sabe aquele jogo de war, de tabuleiro? Que a única possibilidade é a guerra? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando a gente olha para a história, a gente percebe o seguinte: países que não conseguem se defender sofrem a influência estrangeira, a cobiça estrangeira, a invasão estrangeira, que antigamente ela acontecia via marítima, via canhoneira na beira da praia, invasão de exército, paraquedista, mas hoje esse tipo de invasão ela pode acontecer pelo WhatsApp. Então você tem um grupo de um país que monta uma divisão do exército que opera pelo WhatsApp, e aí ele vai tentar invadir e melar ou misturar as eleições daquele país, né? Então, é isso. O sistema internacional ele gera uma dinâmica de competição entre os países. E os países, eles não são primordialmente preocupados em reproduzir a vida. Eles precisam produzir riqueza. Vocês estão percebendo que tem duas coisas aí que elas são interligadas? Uma, produzir riqueza para enriquecer mesmo, né? Eu ganhar tudo e você não ganhar nada. E produzir riqueza para se defender, para ter os recursos, ter impostos para fazer as políticas públicas que vão sustentar a sua visão de mundo, né? Quer dizer, é uma coisa complexa. A gente não pode ignorar isso se a gente quiser entender esse mundo que a gente está vivendo nele, tá? A outra coisa que acontece, gente, com a difusão do capitalismo e desse sistema de estados, de países, é que os mercados agroalimentares eles estão interligados internacionalmente. O que acontece com o arroz aqui tem a ver com o arroz que está lá no Vietnã. O que acontece com o trigo do Rio Grande do Sul tem a ver com o trigo da Ucrânia. E a gente que está aqui com o pé no chão da nossa terra e não tem nada a ver, nunca viu um ucraniano da vida, a gente vai sentir os dramas da briga que os ucranianos têm com os russos, que tem com os americanos, que tem com os chineses. A gente não tem nada a ver com isso e a gente vai sofrer essas consequências. Por quê? Porque os mercados se integraram. Criou-se
um preço único para diversos tipos de produtos alimentares, ou para outros produtos que são importantes para produzir os alimentos, como os combustíveis e os fertilizantes, por exemplo. Então, esse preço que resulta desse mundo formado por economias capitalistas e países que fazem comércio e que se integram, esse mercado integrado, ele cria o preço. E o preço se torna o árbitro supostamente imparcial de quem come e de quem não come. E as pessoas acabam aceitando o preço como o juiz de quem come e quem não come. E isso é estranho, porque é um juiz que você não vê. Muitas pessoas dizem o seguinte: roubar jamais. Não, eu morro de fome, mas eu não roubo. O que isso significa? É uma deferência ao árbitro do preço. Eu tenho o dinheiro para pagar o preço? Não tenho. Então, eu vou aceitar o julgamento desse árbitro, que é o preço, e ele está dizendo que eu não devo comer, e eu vou aceitar isso. Tá? Agora, estou falando isso de maneira meio caricatural, porque a gente sabe que na história não funciona assim, né? Tem muita revolta, muita guerra, revolução, confusão, saqueamento de supermercado, né? Protesto contra o preço dos alimentos. Isso não é uma coisa aceita com grande facilidade. Mas, conforme os estados vão aplicando a repressão policial de que as pessoas precisam estar separadas dos alimentos, de que o alimento é uma mercadoria e que você tem que pagar por ele, e conforme o sistema capitalista vai avançando e vai dizendo o seguinte: se você não tem dinheiro, se você não trabalha, você não tem dinheiro, se você não tem dinheiro, você não come. Isso, ao longo dos séculos, vai sedimentando essa visão de que o preço ele é um árbitro imparcial. E ou você se dobra ao preço, ou você sofre as consequências. Tá? E sofrer as consequências não é simples. Né? As consequências são altas. Tá? Bom, não é ilegal você pegar um dinheiro seu e dar para outra pessoa comer, comprar uma comida para outra pessoa. Isso não é ilegal. Você pode fazer isso. Mas o problema é, quem tem dinheiro para fazer isso? Quem tem recurso para fazer isso? Né? Os países desenvolvidos, eles fazem isso. Os países ricos, eles fazem isso. Mesmo quando existem regras internacionais que proíbem determinados tipos de subsídios, eles pagam mesmo assim, para manter os seus sistemas alimentares funcionando da maneira que eles acham que tem que funcionar. Tá? Mas os países pobres, eles têm dois problemas. Primeiro, eles são pobres, portanto, eles não têm os recursos para fazer essa redistribuição, para reconectar as pessoas com a comida. E segundo, quando eles atuam contra essas regras internacionais, eles sofrem pressões. Hipócritas, é verdade, mas são pressões que, para quem já é mais fraco, é difícil de resistir. Tá? Gente, então, espero que tenha dado para entender essa parte mais teórica, certo? Depois a gente pode voltar nas perguntas, né? Mas o que eu quero deixar muito claro aqui, a minha visão, né? Não é a visão dogmática dos meus estudos, certo? Primeiro, as pessoas estão separadas da natureza, esse é o ponto principal. Segundo ponto principal, a reconexão com a natureza se dá através da compra do alimento. E o preço é o árbitro de quem compra ou não compra. Tá certo? E esse preço, ele é internacional. Tá? O mercado, ele está interligado internacionalmente. Isso significa que quem precisa ou quem quer comprar aquele alimento, aquela commodity, aquela fibra, não precisa mais ir à guerra para conquistar aquilo. Ele pode simplesmente usar o seu poder de compra e levar aquela mercadoria sem ter que necessariamente sujar as mãos de sangue. Tá? Então, assim, isso aqui está tudo muito teórico agora. Então, agora a gente vai entrar numa outra parte, que é uma parte de mais exemplos, e que eu vou falar sobre alguns livros para quem quiser estudar e conhecer os casos melhor sobre isso, tá bom? Primeiro livro, gente, é esse livro, que esse é uma bíblia, certo? Desde que eu descobri isso, eu vou lendo ele aos poucos, assim, e é daquelas coisas que ela é tão bonita quanto triste. Ela é tão densa que você não consegue, de uma vez,
captar tudo. E cada vez que você volta a ele, você vai percebendo quanta coisa rica esse livro tem, tá? Esse autor, o Mike Davis, é um britânico, se eu não me engano, agora está me falhando a memória. Ele tem outros livros que são muito massa, sabe? Ele tem um livro chamado Planeta Favela, que discute o surgimento de favelas ao redor do mundo. Ele tem um livro sobre gripe aviária, mostrando como a difusão da produção de frango confinado gera muita gripe aviária no mundo, né? Gripe respiratória, tipo a Covid. E tem esse livro, que é uma paulada. Tá? O que ele diz nesse livro? Presta atenção no seguinte. Entre 1870 e 1900, uma grande região do planeta viveu uma fome terrível. Tá? Pensa que o seu dedo é um compasso, assim, e que ele vai do finzinho da América do Sul até o México, aí você vai subindo ele no mapa mundi, né? Aqui finzinho da América do Sul e o México. Aí você vai subindo ele, passa pelo Brasil e por João Pessoa, aí você passa pela África, Oriente Médio, né? Indonésia e chega até a China. Essa faixa do mundo sofreu com fomes terríveis nessa época. E aí ele se pergunta por que essa região do mundo inteira passou por fomes terríveis. A primeira explicação é porque o mundo inteiro viveu uma crise de seca, que hoje se sabe que é o El Niño e Laninha. Mas quando ele foi pesquisar, ele descobriu outra coisa, que é aí que reside o coloniais desse livro. Ele descobriu que a dominação colonial sobre os outros povos, principalmente a dominação da Inglaterra, que é o que ele estuda mais, desarticulou a forma como os outros povos protegiam suas populações em momentos de carestia. Então, na China, por exemplo, a China tinha estoques de alimentos guardados que eles distribuíam pelo seu território, por meio dos rios, quando abatia uma seca sobre o seu território. E quando tinha uma seca e as pessoas estavam passando fome, o governo chinês ele distribuía essa comida e a pessoa não precisava trabalhar para ter acesso a essa comida. O governo chinês impedia o aumento dos preços quando você tinha uma seca. Se tornava ilegal aumentar preço. E aí você protegia as pessoas nesse momento de grave seca e crise climática. Claro que teve muitas fomes na China, nem sempre eles conseguiam segurar tudo, né? Mas eles tinham esse tipo de seguro, de política pública contra as graves crises de fome. Né? Na Índia também, a Índia tinha sistemas de proteção social para quando se abatia a fome. Só que o imperialismo, né, o avanço do Reino Unido sobre esses países desarticula os seus governos, desarticula as suas formas orgânicas de proteção social e instaura o quê? Separação das pessoas da natureza, alimento como mercadoria, preço como árbitro. Só que quem tem a moeda forte é o britânico, é o Reino Unido, não é o chinês, não é o indiano. Então, quando o alimento se torna escasso, quem leva o alimento é quem tem o dinheiro. E quem tem o dinheiro, às vezes, está na Europa, não está lá na Índia, não está na China. Tá? Então, os mercados integrados criavam essas possibilidades também. Certo? E esse livro, gente, tem um capítulo fantástico sobre o Brasil. Tá? Primoroso mesmo. Não sei se vocês sabem, mas nessa época, o Brasil teve as maiores tragédias da sua história, bom, até a Covid, que eu tenho conhecimento. Né? Em 1877, teve uma grave crise de seca aqui no Nordeste. E nesta crise de seca, 500 mil nordestinos morreram. Nordestinos e nordestinas morreram por causa da seca e da fome. Tá? A Covid só veio bater 650 mil agora, no século XXI. Imagina o que é 500 mil pessoas em 1877, frente à população do Nordeste. Tá? E em 1898, entre 1898 e 1900, mais de 1 milhão de nordestinos e nordestinas morreram por causa de outra crise dessa. Tá? Nesse período aí, entre os anos 1870 a 1900, mais de
2 milhões de pessoas no Brasil devem ter morrido de fome, segundo o Mike Davis. E vocês sabem que a fome ela não mata só de inanição. Por exemplo, essas pessoas que vocês estão vendo na capa do livro dele são pessoas que poderiam ser do Brasil, da Índia ou da China. Você não sabe de onde elas são. Né? Elas são simplesmente as pessoas famintas. Tá? Para muitas interpretações, elas estão desumanizadas nessa figura, né? Em contraste com a opulência dos imperialistas que aparecem na parte de cima da capa do livro dele. Tá? E no caso do Brasil, o que foi fundamental para decidir quem comia e quem não comia? 2 coisas. Primeiro, o governo brasileiro estava sob dependência financeira da Inglaterra, que não aliviava a cobrança das dívidas, a demanda pela sua moeda, mesmo nesse período de crise econômica intensa, certo? Então, o Brasil vivia numa crise econômica neste momento, e ele não conseguia se livrar dessa crise econômica por conta da pressão e das relações de dependência que o Brasil tinha com o Reino Unido, mas teve outra coisa também, o racismo. Como as elites do Nordeste elas se viam brancas, e como as elites do Nordeste elas percebiam o sertanejo como um ser bárbaro, inferior do ponto de vista da raça, elas não se mobilizavam para acudir essas pessoas. Né? Na verdade, quando essas pessoas chegavam às capitais, muitas vezes elas eram cercadas e mantidas aglutinadas em espaços fechados. E aí você imagina, a pessoa sai caminhando lá do sertão, chega na capital para ficar cercada de um lugar, aquilo ali é um berço de transmissão de doenças. Né? Então, muita gente morria de muita epidemia, disenteria, pneumonia, varíola, um monte de... É uma desgraceira só. Tá? E isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Índia, aconteceu na China, em diversos países dessa região do mundo. Nesse período aí, ó, 1870 e 1900, tá bom? Agora, presta atenção nesse mapa que eu vou mostrar aqui. Esse mapa, gente, é do último relatório da FAO, Organização de Alimentação e Agricultura, tá? Se eu não me engano, ele é um mapa que vale... Ele foi publicado em 2022, né? Os dados devem ser de 2020, 2021. E ele mostra a insegurança alimentar severa no mundo. Os países cinzas são aqueles que não têm dados. Né? Lembra que eu falei para vocês imaginarem aquela faixa no Mapa Mundi? De 1 século e meio atrás, que vai do comecinho ali, do finzinho da América do Sul e do México, e vai se expandindo até a China, ela continua ativa. Nesse mapa aí, a Austrália e a Nova Zelândia estão com insegurança alimentar. Eu não sei do que é isso. Meu chute é que tem a ver com questões de imigrantes. Né? Não sei. Esse outro mapa aqui reforça essa ideia. Aqui é um outro dado da FAO, uma outra maneira que ela mede a fome. E o José Raimundo vai explicar isso para vocês. Né? Então, não faltem a última aula. Esse aqui é um dado mais econômico. Aquele primeiro dado é um dado de entrevista. Esse aqui é um dado econômico. Tá? Olha essa região, gente, do planeta que está passando fome. É a mesma região que o Mike Davis estava falando para a gente no século passado, retrasado, quer dizer. Com exceção da China, né, que conseguiu sair desse circuito. A China está eliminando a fome. Né? Então, gente, passa o tempo, passa muito tempo, e a gente continua nesse mesmo lugar que a gente está. Certo? O Brasil, como outros países do mundo, sofreu dessa mesma maneira, essas mesmas questões. Tá? Por exemplo, esse livro do Darcy Ribeiro é um livro fantástico, escrito nos anos 60, Os Índios e a Civilização. O Darcy Ribeiro, né, que é um antropólogo, criador da UNB, foi ministro da Casa Civil do governo João Goulart, saiu fugido junto com, não sei se foi junto com o Jango ou com outros ministros, quando teve o golpe de 64, né? Um grande antropólogo brasileiro. Ele mostra nesse livro como a fome é utilizada como uma estratégia de dominação dos povos indígenas. Então, a sociedade nacional, que é os brasileiros, né? É difícil dizer isso, né? Então,
não sei se dá para dizer nós, os brasileiros, né? Mas ele usa uma expressão que eu acho boa. A sociedade nacional, conforme ela ia avançando para o interior do país, ela ia impondo a fome sobre os povos indígenas. E aí os povos indígenas, para não morrerem de fome, alguns preferiam morrer de fome, né? Mas aqueles povos que não, para não morrer de fome, eles buscavam o contato com a civilização. E na busca com o contato com a civilização, ou eles acabavam fazendo os piores trabalhos que tinham, né? Qualquer trabalho barato, ou eles acabavam sendo mortos por causa das doenças que a sociedade nacional transmitia para eles. Né? Então, a fome, ela tem uma função, gente, tinha naquela época, séculos atrás, e tem ainda hoje, de limpar terreno. Tá? Quando as pessoas estão num ambiente de fome, elas não têm alternativa, elas precisam sair dali. E por isso que a gente tem tantos êxodos rurais no Brasil, o movimento dos retirantes, né? Eles saem dos sertões, dos interiores e vão para as grandes cidades porque eles muitas vezes estão num ambiente de fome. Então a fome tem essa função, ela limpa terreno. Limpa terreno para quê? Para que a natureza seja ali explorada. E a fome baixa custos também, porque as pessoas famintas aceitam trabalhar por menos. Elas precisam trabalhar por menos. A fome, isso alguém já deve ter vivido essa experiência, né? Às vezes as famílias com fome, elas querem dar um filho para alguém cuidar, né? Ó, olha, aqui, pega essa minha menina aqui, leva ela para sua casa, né? Você cuida dela e ela cuida da sua casa. Olha o custo que isso é uma forma de baixar custo. Isso é uma forma de dominação, né? Só que o Darcy Ribeiro, ele também aponta uma estratégia de dominação que tem muito a ver com esse momento que a gente vive hoje, né? Esse tipo de fome que a gente vive hoje. Ele diz o seguinte, que a sociedade nacional apresentava para o indígena alguns sabores. E depois que o indígena conhecia esses sabores, ele não conseguia mais se manter distante da sociedade nacional. Sabe o sabor que mais me chamou a atenção? O sal. Então, o indígena no interior do Brasil, ele não era acostumado a comer com sal. Depois que ele aprende a comer com sal, isso criava uma tal dependência alimentar que ele buscava o contato com a civilização, com as aldeias, né, com os vilarejos, e acabava sendo dominado ou morto, ou ficando doente, ou tentando resistir neste processo. Tá? Este outro livro, gente, do José de Souza Martins, ele explica mais ou menos isso que eu estou falando, só que com relação aos camponeses, não é com os indígenas. Os camponeses do Nordeste, no sul do Brasil, na Amazônia, né? Como que essas... Porque não tinha camponês no Brasil, né? O camponês ele vai surgindo quando o capitalismo chega no Brasil, junto com a formação estatal. Aí aparece esse sujeito chamado camponês. E esse camponês, ele é muito vulnerável à fome, tá? Não vai dar tempo de eu explicar aqui isso, depois a gente pode comentar nas perguntas, né? E agora eu vou deixar a indicação de 4 livros aí, para quem quiser dar uma estudada nessa trajetória histórica internacional da fome que eu estou falando para vocês, né? Esse primeiro livro do Philip McMichael, ele talvez seja o livro mais importante da atualidade, assim, o mais lido, pelo menos, né? Está em português, felizmente. Esse outro livro, Evolução do Sistema Agroalimentar Mundial, do professor Nilson de Paula, lá da Federal do Paraná, ele se concentra mais nos Estados Unidos e no século XX, de lá para cá. Esse livro, As Ordens Alimentares Internacionais, questiona o primeiro livro, e é feito por 2 professores, acho que os 2 são gaúchos, o Paulo Niederli e o Valdemar West Jr., né? E o último aí é o Geopolítica da Fome, do Josué de Castro, que talvez seja o nosso principal patrono, né? Estou dizendo talvez aqui porque eu não sei se alguém tem alguma alternativa, né? Pode ser que tenha, né? Mas o principal nome do Brasil, pelo menos na minha avaliação, é Josué de Castro, na interpretação da fome, não como um fracasso seu, o fracasso da mãe, a incapacidade sua de encontrar um emprego, né? Mas a fome como uma estrutura internacional que pesa sobre você, seus antepassados e sobre os seus filhos. E essa estrutura vai pesar sobre você. E você vai ter que lidar com ela.
né? Então, não é um caso de fracasso pessoal, nem de um fracasso de um povo. É uma estrutura internacional que está impondo essas condições, tá? Tem um livro, gente, que eu adoro também, mas esse não tem português, infelizmente. Não vou contar para vocês aqui o que ele diz. Ele é um livro de dois pesquisadores indianos, é um casal, a Utsa e o Prabhat Patnaik. Esse livro, ele tem um argumento que se chama Uma Teoria do Imperialismo. Ele diz o seguinte: manter a fome no sul global, ou seja, impedir as pessoas de comerem o que elas precisam comer, é uma forma de garantir excedentes exportáveis, porque se a gente comer o milho não vai poder ser exportado, não é? Ele é uma forma de aumentar a oferta internacional de alimentos. Por exemplo, se a gente não come o milho que a gente precisa, vai mais milho para o mercado internacional. Lei da oferta e da demanda. Tendo mais milho no mercado internacional, o preço do milho tende a baixar. E quando o preço do milho baixa, ele está mais baixo, as populações dos países mais ricos, que possuem uma moeda mais forte e maior poder de compra, vencem a disputa em torno do preço. Certo? Então, por mais que a gente esteja vendo uma alta dos preços agora, esses preços dos alimentos eles poderiam ser mais altos ainda, se a gente comesse o que a gente precisa. Se o nosso país decidisse não exportar até todos os brasileiros estarem alimentados. Certo? E os preços subindo no mercado internacional, isso prejudica o poder de compra da classe trabalhadora nos países mais ricos. E se essa classe trabalhadora tiver o seu poder de compra prejudicado, eles vão se revoltar, eles vão ficar insatisfeitos, eles vão desestabilizar o governo, e os governos dos países desenvolvidos não querem isso. Tá? Deu para entender essa parte? Então, se todo o sul global comesse o que precisa, ou se o sul global priorizasse a sua alimentação interna, o preço internacional do alimento ia ser mais barato, mais caro. E aí os países do norte iam pagar mais caro por isso. E eles não querem pagar mais caro por isso. Né? É uma teoria, certo? Estou chegando no fim, gente. Falta pouco. E a pergunta agora é essa, né? A fome é global? Vocês devem ter visto aí nos jornais, né, nas revistas, que está todo mundo falando que a guerra na Ucrânia vai fazer uma catástrofe alimentar, que as pessoas vão todo mundo morrer, a fome agora é um problema mundial, crise climática e não sei o que, e não sei o que lá, e é uma crise global. Mas os gráficos que eu mostrei para vocês, e o livro do Mike Davis, ele diz que a fome não é global. A fome, pelo menos a fome comparável, ela é muito mais intensa nos países do sul global. Tá? Olha aqui o que a própria ONU diz. Primeiro ela diz o seguinte, a fome é global. E depois ela diz o seguinte, 1,7 bilhão de pessoas que vivem em 107 economias ou países estão severamente expostas a pelo menos um dos 3 canais globais de transmissão desta crise. Aumento dos preços dos alimentos, aumento do preço da energia e arroxo das condições financeiras. Quer dizer, preço subindo, preço da comida subindo, preço do gás subindo, né? E menos dinheiro no bolso, isso gera uma crise alimentar gravíssima. E existem 69 países sob tempestade perfeita, ou seja, eles estão sobre esses 3 canais, é tipo o caso do Brasil, né? A gás está caro, comida está cara e as pessoas não têm emprego, certo? No mundo, isso soma 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Onde é que está essa gente? Essa gente está aqui, ó. Agora eu vou fazer uma tradução simultânea, tá certo? 41 economias estão na África. A África tem 54 países. 38 países estão na Ásia e Pacífico. A Ásia e Pacífico tem 67 países. 28 países estão na América Latina e no Caribe. A América Latina e Caribe possuem 33 países. 35 dos 46 países de menor desenvolvimento relativo estão nessa condição. 40 dos 58 pequenos estados insulares. Gente, não tem ninguém
na América do Norte, na Europa e na Oceania, certo? Então, global, o que quer dizer global? Quando a gente examina a questão da fome pela perspectiva do Sul, a fome é muito diferente. A fome está presente aqui sempre, de forma muito mais dura e dominadora, tá? Ó, vou ler aqui um negócio para vocês, e já estamos caminhando para a conclusão, certo? Então, enquanto tem esse alerta todo mundial de fome, o que a União Europeia concluiu? Isso aqui eu vou ler, são trechos de um relatório da União Europeia. A União Europeia é amplamente autossuficiente em produtos agrícolas essenciais. É um dos principais exportadores de trigo e cevada e tem capacidade para cobrir em grande medida o seu consumo de outras culturas de base, como o milho e o açúcar. É também amplamente autossuficiente em produtos animais, incluindo os laticínios e a carne, com exceção notória dos produtos do mar. Quer dizer, depois que a União Europeia perdeu as colônias, ela construiu uma autossuficiência alimentar. E ela tem o poder financeiro de conectar as pessoas a estes alimentos. Tá? Não vou ler a parte de baixo aqui, senão não vai dar tempo, mas depois eu vou deixar os slides no site da Xepa. Olha isso aqui. Esse gráfico aqui mostra percentual de insegurança alimentar grave e moderada no mundo. Quando a gente olha no mundo, a gente tem quase 30% das pessoas hoje do mundo em insegurança alimentar moderada ou grave. Na África, 58% das pessoas. Na Ásia, 24,6%. Na América Latina e Caribe, 40%, mais de 40% das pessoas estão em insegurança alimentar grave ou moderada. E na América do Norte e da Europa, 8%. Muito menos. Mas vamos olhar a tendência, gente. Enquanto todas as barrinhas estão na subida, a barrinha da América do Norte e Europa está na descendente, ainda que nos últimos anos ela tenha subido um pouquinho. Tá? Então, quer dizer, algumas regiões do mundo estão passando muito mais fome. É papel dessas regiões, desse sistema que a gente vive, passar fome, infelizmente. Né? E a fome ela é mitigada nesses lugares por conta do poder de compra, por conta da força dos estados desses lugares da América do Norte e da Europa. Não significa que lá não existam pessoas com fome, existem, nos solidarizamos com ela. Não significa que lá a dieta seja perfeita, não é. Tem uma epidemia de obesidade na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Mas isso é muito diferente de assaltar caminhão de lixo, gente. De desenterrar osso, de desenterrar frango estragado, de comprar pele de frango, de vender a sua panela de pressão para você comprar uma comida. Isso é muito diferente, gente. Não tem comparação. Então, não me venha com essa história de que a fome é global. Tá? Concluindo. Qual que é o papel? Concluindo não, né? Jogando a pergunta no ar. Certo? Qual que é o papel do Brasil na fome do mundo? Como é que você consegue pensar isso agora? Né? Não o Brasil como um país que alimenta 1 bilhão de pessoas, mas o Brasil passa fome no mundo. O que isso significa? Né? Será que nós estamos sozinhos? Nós estamos juntos com mais alguém? Por quê? E quem ganha quando não se come no Brasil? 2 minutos, Bianca, que agora a parte é importante, hein? Deu o meu horário aqui, gente. Então, mais 2 minutos eu vou concluir. Tá? Quem ganha quando não se come no Brasil? Ganha quem consegue explorar o terreno que é liberado pelas pessoas famintas, né? Ganham os políticos que conseguem aumentar o seu poder com a distribuição de benesses, mas agora vai doer um pouco. Ganha também as pessoas que conseguem explorar salário baixo. Tá? Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas, e nesse meu exemplo não é um exemplo pejorativo, né? Como me ensinou o professor Reginaldo Moraes, nunca podemos ir contra o trabalho, certo? Não é pejorativo, isso que eu vou dizer agora, tá? Mas muitas pessoas, nesta condição de empobrecimento do Brasil, estão aumentando
a quantidade de horas de empregados domésticos que tem nas suas casas. Né? Então, tem gente já com empregado doméstico a semana inteira, tem gente com mais de uma babá, né? Tem gente que consegue serviços gerais por preços mais baratos, tem gente que contrata e não está mais pagando direito, os direitos que são devidos para o mundo do trabalho, certo? Então, gente, a fome, ela gera ganhos, e ela gera ganhos não só para o topo. Claro que os supermercados estão rachando de ganhar dinheiro. Vou dar um dado para vocês. A Nestlé distribuiu em dividendos, em 2020, né, plena pandemia, mais dinheiro do que o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que é a segunda maior agência da ONU, tinha de orçamento. Então, a Nestlé distribui mais dinheiro do que a segunda maior agência da ONU tem de orçamento, que é a agência que distribui comida para quem está morrendo de fome. Tá? Então, essa galera ganha muito dinheiro com a fome, com a corrida ao supermercado, tudo. Mas a gente tem que reconhecer também que outros setores da sociedade ganham com isso. A fome, gente, gera vencedores. E isso é triste. É difícil de encarar isso e pensar como mudar isso. Tá? O José, estou jogando tudo a bola para o José, né? Ele vai resolver todos os meus problemas que eu não estou resolvendo aqui. Certo? Ele vai falar um pouco mais sobre isso. Tá bom? Agora sim, concluindo. Então, como mudar a política da fome? A gente tem que mudar a visão de mundo. Esse é o primeiro passo. Né? Pensando sobre essa mudança de visão de mundo, eu encontrei dois autores muito bons, que eu acho, né? O Josué de Castro, brasileiro, todo mundo conhece, e uma britânica que talvez as pessoas conheçam menos, ela se chama Jenny Adkins. Tá? Ela disse a mesma coisa que o Josué de Castro disse, mas aqui nos anos 2000 já. O Josué de Castro disse, vocês já devem ter ouvido, que a fome é a expressão biológica de males sociológicos, certo? Essa é uma frase clássica do Josué de Castro. E a Jenny Adkins, ela coloca essa mesma questão de outra maneira, que eu acho que faz sentido para a gente. A fome, ela não é um descompasso entre as pessoas e os alimentos. Ela é um descompasso entre as pessoas e as pessoas. Então, uma política de combate à fome, como ela é feita hoje, né, ela é uma política que procura fornecer acesso ao alimento para as pessoas, certo? Algo que eu falei lá no comecinho daqui da minha fala, tá? Mas o que eu acho que a gente tem que refletir e fazer um esforço de mudança, de pensar uma outra sociedade, é não em conectar as pessoas aos alimentos, mas conectar as pessoas às outras pessoas. É essa desconexão entre as pessoas que naturaliza a fome como uma parte natural da paisagem e que permite que algumas pessoas estejam famintas em meio à abundância. Por exemplo, agora sim, a gente não vai conseguir convencer todas as pessoas a se compadecerem com a fome dos outros, né? Aí entra a parte da institucionalização dessa visão, tá? Dessa visão de mundo. Vou dar um exemplo. Tratar a fome como um abandono de incapaz, certo? Então, se existe no país, numa cidade, por exemplo, vou dar um exemplo extremo, grávida, faminta, ela e o feto, né, e o governo não atua para alimentar esse feto, se existe criancinha passando fome, não estou sendo demagogo aqui, e o governo não atua para alimentar essa criança, este governo tem que ser caracterizado como abandono de incapaz. E isso tem que gerar uma punição. Gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Espero que a metralhadora giratória tenha acertado alguma coisa útil, tá? Deixo aqui meu obrigado e encerro com uma saudação, na verdade, já que hoje é o nosso primeiro encontro. Não sei se vocês sabem, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que os chineses, muitos chineses, eles se cumprimentam assim. Oi, você já comeu hoje? Aqui no Brasil é oi, tudo bem, né? Oi, tudo bem? A gente nem espera que a pessoa diga se está tudo bem mesmo. A gente fala, e aí, tudo bem? E lá na China eles se cumprimentam assim. Oi, você já comeu hoje? Né? Então eu acho que para nós, aqui nesse nosso circuito, é uma saudação bacana. Né? E aí, você já comeu hoje?
que a gente pode fazer para quem disser para a gente, olha, hoje ainda não bateu, né? O que a gente faz para essa pessoa? Tá bom? É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Salve, pessoal. Aqui é a Bianca. A gente teve um problema de queda de capitalismo, é foda, né? Caiu a nossa internet aqui, mas a Tayla foi anotando todos os questionamentos que a galera foi mandando ao longo da fala do Tiago, e a gente vai chamar ela para fazer as perguntas, até estabilizar aqui, aí ela fica no meu lugar, tá bom? Tayla? Acho que está estabilizando aqui e eu mesma posso fazer as perguntas. Mana, agora deu, é que vocês precisavam liberar meu mic. Perfeito. Quer que eu faça? Tô aqui. Acho mais seguro. A gente vai Tá tentar bom. aqui driblar o capitalismo e já volta. Tá bom, beleza. Bom, eu acho que, assim, do que a gente foi anotando... Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Beleza. Do que a gente foi anotando de perguntas, teve algumas coisas que já foram respondidas, teve bastante gente pedindo indicação bibliográfica, eu acho que isso já foi contemplado, né? Tem algumas coisas que estão mais no caráter de comentário também. Aí não sei, Thiago, como que você quer fazer? Tipo, que eu leia algumas, tipo, de blocos de 3 em 3, ou a gente vai de uma a uma? Vamos de 3 em 3, de 2 em 2, vamos de 2 em 2. Tá bom, beleza. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Cristina, falando: que massa essa exposição sobre a possibilidade aceita e real da fome. E pergunto: como entender isso com a chamada Agenda 2030 da ONU para a Fome Zero? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta da Bianca Braga: a partir de que momento na história o homem se separou da natureza neste sentido? Essas são as duas primeiras perguntas. Certo. Então, gente, obrigado pela pergunta. Estou vendo aí, o pessoal gostou da aula, certo? Obrigado mesmo, foi massa demais aí ver o retorno de vocês, né? Ainda bem que deu para compreender aí, valeu demais, tá? Olha, a partir de que momento o ser humano se separou da natureza, né? Isso, assim, uma resposta exigiria você conhecer como se organizaram as diversas sociedades ao longo do tempo, né? E, então, é um conhecimento sobre as formas de organização social, assim, muito amplo, e eu acho que é meio impossível de ter. Mas o que a gente consegue saber com certeza é que com o surgimento do capitalismo e da propriedade privada, aí a gente tem uma forma de separação do ser humano e da natureza, né, que tem uma data de nascimento e essa forma se espalha pelo mundo, tá? Então, pode ser que outras sociedades tenham feito essas separações também, criado interdições e tal. Mas como a gente conhece hoje, isso vem do capitalismo, né? E eu acho que isso, de certa maneira, se conecta um pouco com essa pergunta da Agenda 2030, né? Porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que a gente não vai alcançar, a gente, assim, como mundo, não vai alcançar mais por causa da pandemia, por causa da guerra e de outras inflações que já estavam acontecendo, né? Mas essa agenda de desenvolvimento sustentável, eu acho que ela não vai ter sucesso em superar o problema da fome, porque ela ainda opera muito numa chave capitalista,
sabe? A terra, a reforma agrária com redistribuição de terra não é uma pauta prioritária. A desmercantilização dos alimentos ainda não é uma pauta prioritária deles, né? A superação de quem come ou quem não come a partir dos territórios nacionais ainda não é uma pauta prioritária, né? Então, eu acho assim, a Agenda 2030 é uma agenda reformista, né? É uma agenda que busca fazer gestão da fome, impedir que a fome cresça muito, e não uma agenda que vise eliminar a fome como uma forma de organização social, porque para isso ia ter que fazer movimentos muito mais incisivos, sabe? Certo, vou para as próximas duas aqui. Da Marcinda Araújo. Quando efetivamente surgiu o sistema alimentar global e por quem, entre aspas, ele foi criado? E a Aline pergunta, não entendi bem o contexto do sal e os povos indígenas. Alguém pode me dizer aqui? Não escutei bem, etc. É isso. Certo. Então, gente, quando a gente fala de capitalismo e de sistema internacional, isso não são processos que acabaram, tá? A gente está vivendo a expansão desses sistemas hoje, nesse exato momento, certo? Toda vez que a gente vê a sociedade nacional avançando sobre uma reserva indígena e dizendo indígena, a natureza agora não vai mais estar acessível para vocês como vocês estavam antes, ela vai ser trazida agora para uma lógica da sociedade nacional, isso é um avanço do capitalismo, né? Toda vez que um camponês ele não consegue mais sobreviver da própria terra e ele precisa arranjar um trabalho assalariado, isso é uma expansão do capitalismo, né? Então, o sistema alimentar global, você pode dizer que ele começa a surgir já com as grandes navegações, as relações triangulares, né, de antigamente. Mas ele ganha uma velocidade muito grande a partir do momento em que o mundo começa a negociar numa mesma moeda. Porque tem uma moeda de referência para determinar os preços. E essa moeda é a libra esterlina, a moeda da Inglaterra, do Reino Unido. A partir do momento que nos diversos países você consegue saber quanto custa uma saca de arroz a partir da libra esterlina, e você consegue mover essa mercadoria pelos territórios, refletindo sobre ela, calculando sobre ela em termos de uma moeda, então você tem mais um passo na integração do mercado global. Essa palavra global é uma palavra que cada vez eu gosto menos dela, né? Porque você tem partes do globo que não estão inseridas nesse sistema alimentar, certo? Então, por exemplo, você tem comunidades que estão fora, falam, não, aqui a gente não opera numa chave capitalista, né? Com mais ou menos autonomia, certo? A gente pode pensar desde, sei lá, Coreia do Norte, Cuba, até comunidades autóctones, né? Comunidades de povos tradicionais e tal. Então, isso varia. Mas o que é interessante a gente pensar é que isso ele é um processo, não é uma coisa acabada. Ele é um processo. Ele está aqui, tipo um universo que está se expandindo. Já ouviram essa conversa? O universo está sempre se expandindo. Então, esse sistema, ele está sempre se expandindo. E ele é dependente da expansão. Ele não pode ficar quieto. Tá? E aí não vai dar tempo de explorar com vocês por que o sistema capitalista ele não pode parar de se expandir. Certo? Mas ele não pode, é uma característica endêmica dele. Ele tem que se expandir sempre e cada vez mais. Tá? E a questão do sal é a seguinte, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas a questão do sal é a seguinte, o Darcy Ribeiro, ele dizia que a sociedade nacional apresentava o sal como tempero para os indígenas. E quando os indígenas eles gostavam de comer com sal, eles se acostumavam a comer a comida salgada, ele não conseguia mais ficar sem comer a comida salgada. Aí ele tinha que ir até o vilarejo comprar sal. Para comprar sal, ou ele tinha que trazer alguma mercadoria
da floresta, ou ele tinha que arrumar um emprego, ele tinha que vender a sua força de trabalho, certo? Então, é isso, né? A gente tem certos hábitos alimentares que depois acabaram sendo homogeneizados no mundo inteiro, tipo comer trigo, né? O mundo inteiro praticamente adora comer trigo, né? E o trigo é uma planta que aqui no Nordeste não dá. Agora vai começar a dar, que a Embrapa inventou um jeito de plantar trigo no Maranhão, né? Mas até 5 anos atrás não tinha trigo aqui no Nordeste, certo? Mas a gente viciado em trigo. Sabe quando você é viciado em café, que é aquele viciozinho que você gosta de falar, não, eu gosto mesmo, eu sou viciado em café, né? Você tem orgulho do vício no cafezinho, né? Ah, eu não fico sem meu pãozinho, né? Então são esses tipos de vício que, subrepticiamente, vão interconectando e homogeneizando os padrões alimentares, sabe? Isso também é interesse das grandes corporações, porque um grande mercado de massa mundial interligado é tudo que uma grande corporação quer, né? O açúcar também, né? O açúcar foi isso, né? Começa num lugar, vai se difundindo, difundindo. Se você falar para uma pessoa viver sem açúcar, ela acha que ela não consegue. Não sei quem já precisou cortar açúcar. Assim, você fala assim, mano, não dá, não dá. Não dá, né? Comer sem sal para sempre, não dá. Né? Tipo, as pessoas até conseguem parar de fumar, parar de beber, sei lá, mas açúcar e sal entrou de tal jeito na nossa vida que não dá. Você está vendido para essa substância. Isso é um tipo de vício. Vou fazer mais 2 últimas questões aqui. No mais, um monte de gente super agradecendo, todo mundo muito feliz com a aula. Essa parte de onde vão ficar os materiais, onde vai ficar salvo, a Bianca entra aí na sequência dessas últimas 2 respostas, para contar para todo mundo, tá? Então, vou fazer as últimas perguntas. Do Matheus Novaes. Será que você poderia só dar uma palhinha sobre como as relações internacionais comerciais afetam a inflação no Brasil e, logo, no valor dos alimentos? Estou realizando uma pesquisa para minha faculdade relacionando a insegurança alimentar no Brasil com a questão da hegemonia descrita por Gramsci. Eu não vou saber se é isso. Acho isso que aí. é isso. Tá. Esse é o cabo. Beleza. E a outra da Paloma Brum, que eliminar a fome não seria o mesmo que transitar do capitalismo para um novo sistema financeiro e administrativo? Eu vou começar com a última pergunta, tá? Eu não consigo afirmar, gente, se a eliminação da fome pressupõe a superação do capitalismo, né? Teoricamente faz sentido, mas na teoria a gente pode pensar muita coisa. A gente precisa da experiência concreta para ver o que vai acontecer, né? Então, e também a gente tem que tomar o cuidado, a gente não, né? Eu procuro tomar o cuidado de, ao negar o capitalismo, ao criticar o capitalismo, não cair muito rapidamente numa solução socialista, comunista, né? Eu procuro manter a minha cabeça aberta para outras formas alternativas de organização social que podem surgir, né? Tipo o Bem Viver, que está surgindo aqui na América do Sul, América Latina, né? Agora, na minha cabeça de internacionalista, a gente tem um problema, que é um problema muito antipático. Não existe forma mais poderosa de fazer guerra do que uma economia capitalista. Então, os países militarmente mais fortes, e que hoje também inclui guerra cibernética, né, que eu saiba, são países capitalistas, certo? E como eu disse para vocês, a divisão da humanidade em países diferentes gera disputa entre os países. E na disputa entre os países, os mais fortes acabam vencendo. Os países mais fortes normalmente têm motores capitalistas. Tá? Então, isso é uma dificuldade muito grande para você pensar o seguinte: a superação da fome só pode ser pensada com a superação do capitalismo.
Tá bom, mas aí vem uma potência capitalista e te destrói, te desarticula, te esculhamba, que nem os Estados Unidos esculhambaram o Brasil e a Petrobras com a Lava Jato. Isso é um processo, um grande processo de esculhambação internacional. Nós somos esculhambados, tá? E a gente não teve as maneiras de se defender dessa esculhambação, né? Então, é isso, né? Eu procuro criticar o capitalismo, mas manter a minha cabeça aberta, porque o problema que me move é superar a fome como um princípio de organização social, tá? Então, de que maneira que isso vai ser feito, eu estou aberto a ideias. Se alguém tiver uma boa ideia, estou ouvindo, né? E sobre o comércio internacional e a questão dos alimentos, eu vi que teve uma pessoa que perguntou sobre a OMC também, né? Eu acho que dá para juntar as duas coisas, sabe? Vamos lá. Desculpa eu ser repetitivo, né, gente? Vocês sabem que professor é repetitivo, né? A gente pega gosto pela repetição, tá? Então, a gente vive num processo, a gente não vive numa coisa acabada. E a Organização Mundial do Comércio, ela é mais uma volta na roda desse processo. A Organização Mundial do Comércio, ela cria mais uma onda de liberalização, tornando ilegais certas políticas protecionistas, certas práticas de subsídio, e ao tornar ilegais essas políticas protecionistas, como cotas de importação, barreiras não tarifárias que têm a ver com qualidade dos alimentos, né? Subsídios e tal. Ao tornar ilegais essas coisas, elas vão tirando as barreiras entre as economias nacionais e vão integrando essas economias nacionais num mercado internacional. O problema da integração de um mercado internacional é que o árbitro é o preço. E quem tem mais poder de compra vence essa disputa. Tá? Então, quem tem mais poder de compra são os países mais desenvolvidos, mais ricos, são as grandes potências, né? Em geral, né? Qualquer estudo sobre o OMC vai dizer que a liberalização agrícola prejudicou os produtores rurais ao invés de aumentar a riqueza deles, né? Aumenta a concentração, aumenta a desigualdade, tá? E aí o comércio de alimentos e a inflação no Brasil tem um pouco a ver com isso também. Como o comércio do Brasil está interligado com o comércio internacional, quando você tem um aumento de preços puxado por uma quebra de safra no Paquistão, né? 1/3 do Paquistão está debaixo d'água agora, então não vai sair produto agrícola de lá, vai diminuir a disponibilidade de grãos no mercado internacional. Como esse mercado está integrado, isso impacta aqui, para a gente. Por outro lado, como você tem inundação no Paquistão, seca na Europa, guerra na Ucrânia, guerra civil não sei onde mais, um monte de catástrofe humana e natural e humana e natural junta, o preço aumenta. Quando o preço aumenta, o exportador brasileiro, ou que está no Brasil, ele tem mais incentivo para vender isso para quem paga mais, e não para quem está precisando mais. Então, a inflação é uma forma de dizer o seguinte: quem tem mais dinheiro leva. Você não precisa sair no tapa, você não precisa entrar em guerra, né? Quem vai definir, quem vai ficar com esse recurso escasso é quem tem mais poder de compra. A inflação, ela vai ajustando isso, né? O preço está subindo, você tem menos dinheiro, você está perdendo, você não precisa brigar com ninguém. É só você aceitar que você vai passar fome e que o outro ali vai comer, né? É triste, mas fazer o quê? É a vida, tá? E aí, só que isso é complexo, porque tem a ver com o preço de combustível, preço de fertilizante, preço de frete, né? A integração do mercado internacional e o aumento dos preços gera um outro problema ainda, que é a pressão ecológica. Enquanto o produtor vir o preço subindo, ele tem mais incentivo para desmatar e aumentar a área produtiva. Quanto mais rápido ele desmatar e aumentar a área produtiva, maior é a chance dele de colher os lucros desses preços elevados do momento, né?
Então, estourou a guerra na Ucrânia, beleza, vamos acelerar a expansão da fronteira agrícola. E que isso é um problema ecológico e social gravíssimo. No Brasil, mas no sul global inteiro. Né? Isso que é importante a gente ficar claro. A gente está numa mesma dinâmica. Por isso que eu acho que qualquer que seja a superação do problema da fome, ela exige cooperação internacional. Você não consegue fazer isso sozinho. Se o Brasil tiver um novo governo, eu acho que uma política externa muito acertada é uma política externa para a fome. Porque sem a cooperação internacional, você não resolve isso. A fome no Brasil não é um problema do Brasil, é um problema do sul global. E aí ele tem que ser enfrentado com essa cooperação internacional. E a cooperação internacional dos famintos do norte também, porque lá tem gente passando fome, tem gente adoecendo, né? Então, uma cooperação internacional ampla, entrelaçada. Cris, acho que contemplou, né? Desculpa ter perdido sua mensagem, é uma gerência de um chat de 300 pessoas, mas acho que a gente conseguiu. Eu acho que eu fiz todas as perguntas, o restante foram mais comentários mesmo, assim, elogios, ou perguntando o nome de autor, de coisas do tipo, que o material vai ser disponibilizado, então acho que a gente resolve assim também. Então, acho que rolou, Bianca, acho que está na base. Obrigada, gente. Valeu, Taina. Maravilha, voltei. Ó, eu acho que teve uma última pergunta, Tiago, que passou batido ali no finalzinho, que é o seguinte: os sistemas alimentares urbanos em curto-circuito, alimento produzido mais próximo, a menor valor em relação direta entre produtor e consumidor, pode ser um paliativo à fome? Olha, eu acho que pode ser sim, e ele é muito bem-vindo, por diversos motivos que muitas pessoas aqui devem saber, né? Primeiro que como ele está perto do local de consumo, você gasta menos combustível, certo? Então, do ponto de vista ambiental, ele ajuda também, né? Tem possibilidade de aumentar a área verde, aumentar a biodiversidade ao redor dos lugares, né? Então, eu acho que esse consumo urbano, ele é legal por isso. Não sei se vocês ficaram sabendo da experiência de Buenos Aires na pandemia. Como eles viram que uma das coisas que disseminavam a pandemia era a aglomeração de pessoas, eles criaram um plano para desconcentrar Buenos Aires. E vocês sabem que Buenos Aires é uma megalópole, é muita gente, né? Então, eles foram criando agrovilas ao redor de Buenos Aires, e as pessoas que moravam em comunidades, em favelas ou em bairros superlotados, podiam ir para essas agrovilas para plantar lá e abastecer a capital, né? A última vez que eu olhei para isso, gente, tem 1 ano e meio, e estava saindo do papel, sabe? Eu não sei agora o que deu isso, mas eu acho que o Brasil precisava de um negócio desse. Desconcentrar as grandes cidades e criação de agrovilas, tanto assim, dentro da cidade, quando possível, né? Mas nos entornos geográficos, tá? Agora, o que eu acho que é mais importante mesmo nessa história da agricultura urbana não é tanto o paliativo da fome ou da qualidade da alimentação, mas é a capacidade que isso tem, pelo exemplo prático, de mostrar para o eleitor da cidade grande o quanto que ele depende de uma agricultura variada, fresca, sem agrotóxico. E ele comendo uma comida mais fresca, mais limpa, com sabores mais regionais, tendo contato com esses vendedores mais próximos, isso pode mudar a cabeça desse eleitor, dessa eleitora, e ela pode votar em políticos e políticas que sim estejam preocupadas com isso de uma maneira mais sistêmica. Porque, gente, a galera do interior do Brasil, não sei quem está no interior e quem está na capital, né? É uma relação de poder político muito difícil. Né? Você conseguir eleger deputado com visão agroecológica no interior do país, cara, é muito difícil. MST, CPT, eleger deputado, é muito difícil, gente. Então, se não houver uma aliança campo e cidade, eu vou reformular, para ser mais positivo.
criar uma aliança campo e cidade é fundamental para que nós tenhamos políticas que caminhem numa visão de mundo que sejam mais adeptas da superação da fome, de uma agroecologia, de um ambiente equilibrado, e que reconheçam que as pessoas que trabalham no campo precisam de ter uma renda boa para ter uma vida boa, né? Agora, as pessoas da cidade precisam entender que a vida delas na cidade depende da água do campo, depende da floresta em pé no campo, né? Depende a vida dela na cidade, na correria de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, depende do bem-estar de uma pessoa que ela nunca vai conhecer, né? Que é uma pessoa que mora no campo, que está cuidando de um manancial, certo? Porque ela vai beber da água, ela vai plantar no manancial, a família dela vai viver em torno do manancial. E é esse tipo de conexão que a gente precisa. Eu diria até que isso seria um tipo de refundação do sentimento nacional mesmo. Porque o sentimento nacional que predomina, infelizmente, é esse do agropop, né? O produtor lá numa super caminhonete gigante num mar de soja, né? O Globo Rural até dá um paliativo também ali, é muito simpático assistir Globo Rural, né? É gostosinho, é bonitinho, tem receita de vó, tem viola caipira, mas, assim, não leva para esse sentimento de que, pô, eu nunca vou ver aquela pessoa, aquela família que mora lá, mas eu preciso que aquela família viva bem lá para cuidar daquele canto de lá e fazer o todo ficar melhor, né? Então, é isso. A agricultura urbana, eu acho que, do ponto de vista político, avança esse objetivo de consciência. Muito bom, professor Tiago, muito bom. Eu acho que agora realmente finalizou as perguntas. Muita gente agradecendo ali no chat. Esse último ponto que você trouxe do Globo Rural é uma virada de chave que você tem, assim, de uma forma muito clássica, muito simples, porque, né, a gente acordava, a família, a grande parcela da população brasileira assiste esse programa, 7 horas, 8 horas da manhã, e eles roubam a narrativa da agricultura familiar, mas é um veículo de fortalecer o agropop, que já existe o quê? Há 30 anos o Globo Rural. E aí a gente vai percebendo pela pequenez, assim, nos momentos, como que a galera vem roubando do agropop, vem roubando a narrativa da agricultura familiar e da agricultura camponesa. Assim, a gente percebe hoje, a propaganda do agro mudou na Globo, não é mais o agropop, o agrotech só, com aquelas imagens, trouxe uma pegada muito mais intimista, mais acolhedora, e forjando uma coisa que não é, na verdade. Eu acho que é bacana ter falado isso, porque foi uma virada de chave para mim também, no entendimento, na busca do entendimento da alimentação como disputa de sociedade, e vendo como que a galera age midiaticamente falando. A gente já são 8h45, não temos problema em relação ao teto. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente faz aqui, mas eu acho que se ninguém tiver também, a gente pode ir encaminhando para as considerações finais. Se tiver algo para falar, Tiago. Poxa, Bianca, esse tema aqui é um tema que, pô, vamos falar uma semana sobre isso e vamos estar no preâmbulo ainda, né? Porque é realmente um tema muito instigante, assim, interessante e necessário, sabe? Ele é necessário do ponto de vista da cidadania, né? Quando você falou da mudança no discurso do agro, aconteceu uma coisa muito importante que talvez muitas pessoas não estejam atentas, né? Quando eles falam o agro é tudo, eles estão querendo dizer que no Brasil existe uma agricultura só, que a agricultura é tudo igual. E não é tudo igual, né? Antes você tinha agricultura familiar camponesa, que tinha o seu Pronafzinho pequenininho, e você tinha o programa de crédito do grande agronegócio, mas você reconhecia os dois tipos de agricultura, os dois tipos de sujeito. E o que a gente tem visto desde 2016 para cá é que um tipo de sujeito tem sido apagado. E esse sujeito que tem sido apagado é o camponês, é a camponesa,
Mais do que o camponês é a camponesa. Então, por que que ele tem sido apagado? Por que que ela tem sido apagada, a camponesa? Não é porque ela é materialmente poderosa, porque ela produz riqueza, vai comprar um tanque, vai desenvolver um míssil e acabar com o negócio. Não é por causa disso. É porque a camponesa, ela representa uma ideia. E se essa ideia cola, a ideia da camponesa agroecológica, essa ideia esculhamba o sistema. Então, eles parecem meio conspirador, assim, né? Mas é conspirador mesmo. Eles precisam apagar a camponesa como um sujeito social, sabe? Isso acontece nos diversos países de diversas maneiras. No Brasil é assim que está acontecendo, né? E por isso que eu acho que quando a gente pensa em combate à fome, a gente tem que pensar em quem está precisando comer, mas em quem está produzindo também, né? São dimensões interconectadas, né? Se a gente fatiar o problema da fome só em como dar dinheiro para a pessoa comprar sua comida no mercado, a gente não entendeu nada, eu acho, né? Não é só uma questão de auxílio Brasil, né? É uma questão mais complexa de como a sociedade se organiza e de que, pô, as pessoas não precisam passar esse perrengue todo para se alimentar, né? Não precisam. Elas estão passando isso porque o sistema está colocando elas nessa posição, né? E aí, né, Bianca, fazendo uma propaganda aí das próximas aulas, né, a gente vai porque assim a gente consegue pensar nas coisas juntas, mas a gente tem que falar uma coisa de cada vez, né? E aí as próximas aulas vão avançar em alguns temas que a gente acha bem importante. E um deles é o papel das mulheres na questão alimentar. Não sei se você... Acho que não foi dito aqui ainda, né, Bianca? Ainda Mas não. 80% das inscrições, gente, Por de foram de mulher. mulheres. E a grande maioria aqui nessa sala agora são mulheres. Pois é. Então, assim, vamos pensar o que isso significa para esse sistema complexo, né? Então, tem uma coisa nisso que é bonita, mas tem uma coisa nisso também que... Será que é uma responsabilização excessiva da mulher na questão da fome, né? Tem uma coisa disso que a mulher está preocupada, então ela atua mais na ponta, mas a mulher não está na política, e ela precisa estar na política, né? Ou seja, estou afinzaço de ver essa aula da Ive, que domina esse tema e vai ser legal pra caramba. Isso, vamos fazer a propaganda. A próxima aula acontece na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e o nome dela vai ser A Fome, Substantivo Feminino, pegando muito isso que o Tiago falou, né? A gente está na linha de frente do combate à fome, a pandemia deixou isso escancarado, e ao mesmo tempo nós somos as que mais passam fome mundialmente falando. Então, é muito importante esse bonde feminino participar da próxima reunião, da próxima aula, e não só o bonde feminino, todo mundo, para entender o quão profundo é essa disputa. Aí a Leleca colocou na tela a programação das próximas aulas. A gente parte a proposta do circuito de formação vem muito nesse sentido. Para falar da fome, a gente tem que falar a cor que é, a fome tem cor, classe e raça. E gênero, principalmente. Então, a gente vê que não tem como falar desse tema se a gente não aborda uma perspectiva nesse sentido. Eu acho que, se alguém tiver mais contribuições para colocar aí no chat, manda BV. Se não, a gente vai finalizar por aqui. A gente preparou, assim como no começo da aula, a gente preparou a playlist, então também depois dessa tanta porrada, vai estar, quem quiser ouvir uma música para reenergizar, faz bem. A lista de presença está aqui. Tyler, você pode enviar de novo para a gente? E também, resumindo, a ideia desse aulão é ser no Zoom, mas também compartilhar a informação tanto para quem se inscreveu e não pôde participar, então as aulas vão ficar gravadas, também vão estar sistematizados toda a bibliografia que a gente utilizou, tanto a gente vai enviar tanto por e-mail também, e também pelo site do circuito de formação, no site da Mídia Ninja. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo, podem mandar por e-mail ou até no Instagram da Xepa.
Bianca, eu só esqueci de falar uma coisa. Fiz a propaganda de um monte de livro e não fiz o que a gente publicou na UFPB, né? Então, gente, tem um livro gratuito para download aí que chama Segurança Alimentar e Relações Internacionais. Tá? Quem quiser dar esse olhar internacional ali, tem esse livro, certo? Está disponível para download gratuito. E quem gostar do papel, procurando na Amazon, acha também. E falando em livro, que já que a galera, das ideias desse aulão é também pegar esses conteúdos e criar mini livros de bolso para a gente ir replicando em várias quebradas, em vários lugares que, infelizmente, a internet ainda não chega, porque a ideia desse aulão, ele surge de deixar o tema profundo, que é a fome, de fácil acesso. Então, é nessa ideia que a gente vai trabalhar, tanto nessas aulas, quanto depois, no pós disso tudo. Então, podemos finalizar, meu povo? Aí eu coloquei aí, ó, Segurança Alimentar e Relações Internacionais, da editora da UFPB. Fechou. Valeu, então, galera. Boa noite, muito obrigada, novamente, muito obrigada. Foi muito legal poder colocar na rua esse projeto e muitas coisas ainda vão acontecer. A gente está num período muito importante e que mais gente precisa saber do que realmente acontece, o que está por trás da fome, porque ela não é fruto da pandemia, ela é uma ferida aberta há muito tempo na nossa sociedade. Quer se despedir, Thiago? Eu quero, gente. Obrigado, boa noite pela companhia de vocês aí, pela generosidade, pessoal da Xepa, da Ninja, a Tayla, que eu já conhecia do Instagram ali, da Bendita Semente, né? Todo mundo que está no apoio aí, o Atos, que veio dar apoio também. É isso aí, gente. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa Recording stopped. vida. Na avenida